Olá, cursistas! Nessa quarta e última parte da nossa aula de abertura, nós iremos fazer uma pequena correção. A nossa aula de abertura ela não vai tratar de banco de dados, seria um conteúdo já um pouco avançado para esse momento inicial. Então a gente vai tratar de banco de dados no decorrer da nossa disciplina, ok? Mas nós vamos deixar aqui um espaço para que você possa aí, depois entrar no fórum de dúvidas, e já no momento de abertura agora, quando você tiver aí contato com o teu tutor presencial, que você já tenha aí alguns questionamentos, monte seus questionamentos com o seu grupo, coloque lá no fórum de dúvidas, para que a gente possa já no decorrer da disciplina ir entrando em contato e respondendo algumas dúvidas que possam ter surgido já aqui no nosso primeiro momento, no nosso primeiro contato, ok? Bom, aí estão algumas referências, são 2 livros, são bem interessantes, se você tiver aí condição de adquiri-los, ou se você conseguir aí emprestado de alguém, é bem interessante, que é o Guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites, HTML, XHTML, CSS e JavaScript, e Programando com Orientação a Objetos em PHP, um é da Novatec, outro é da editora Érica. São livros bem interessantes, apesar de que todo o nosso material que a gente disponibilizou e com o fascículo que você tem, ele é bem suficiente para você acompanhar a nossa disciplina. Bom, para essa última parte, pessoal, a gente vai falar um pouco da nossa atividade diagnóstica. Nosso script de ação aí dentro do nosso momento de abertura é que você assista a nossa videoaula, que você tenha aí um momento de discussão, que você possa compartilhar com seus colegas aquilo que você entendeu e talvez algumas possíveis dúvidas ou que alguma discussão que você possa ter baseado nesse conteúdo que a gente demonstrou inicialmente. Depois a gente tem aí um vídeo que fala exclusivamente sobre como funciona o servidor web. Por que é interessante esse vídeo, pessoal? Esse vídeo ele é importante porque ele vai trazer para vocês um elemento que ele é fundamental na programação para a web, que é entender como é que funciona um servidor web. A gente vai trabalhar com CSS, que ainda é uma parte estática, mas a gente vai trabalhar com PHP. O PHP é exclusivamente para trabalhar com conteúdos dinâmicos. E trabalhar com conteúdos dinâmicos, você percebeu quando a gente falou aí de páginas estáticas e páginas dinâmicas, é necessário que você entenda como o servidor web funciona e como ele se relaciona com o interpretador em PHP. Você não precisa entender a parte interna, você precisa entender que quando você cria um conteúdo dinâmico, o servidor web ele recebe aquele conteúdo, mas ele encaminha aquilo ali para um interpretador, no nosso caso, um interpretador PHP. Então a gente deixou aí 5 questões. A primeira questão é para que você explique qual a finalidade de um servidor web quando você acessa um site como o do seu ambiente virtual de aprendizagem. O que o servidor web ele faz quando você solicita lá www.ifam.edu.br ou então ead.ifam.edu.br. Quando você acessa seu ambiente virtual de aprendizagem, o que o servidor web ele faz? O que ele trabalha, né? O que ele precisa executar? Ok? Depois, dê um exemplo de um servidor web. Na nossa videoaula que fala sobre servidores web, a gente traz uma lista de servidores web. Mas tem 2 que eu falo bem mais, entro um pouco mais em detalhes com relação a eles. Tá? Eu queria que você me desse o exemplo pelo menos de um servidor. Ok? Depois que você me falasse o que é LAMP. Em nossa aula sobre servidores web, é interessante que a gente fale de LAMP, porque a gente vai explicar para vocês que existe uma ferramenta chamada XAMPP e que é interessante que você instale ela na sua máquina para que você possa trabalhar com PHP. Depois explica a diferença entre acessar uma página HTML e uma página PHP, ambas armazenadas em um servidor web. E eu quero que você me fale de algo que a gente até já falou aqui dentro da nossa aula de abertura, mas que você também vai ouvir um pouco quando você estiver ouvindo ou assistindo a nossa videoaula sobre servidores web. E por último, a gente deixa uma ação que ela é um pouco mais prática. E essa ação, a gente pode fazer ela em um bloco de notas, tá? Que é criar uma página HTML com um resumo do que você entendeu da nossa aula de abertura. E que você coloque dentro dessa página HTML, tente colocar pelo menos algumas coisas de folha de estilo. Na nossa aula de abertura, a gente mostra ali alguma coisa de folha de estilo. Eu queria que você tentasse refazer aquilo que eu fiz lá na nossa aula de abertura no documento que você criou. Não precisa ser um documento extenso, pessoal. Pode ser um parágrafo só. Tá? Mas eu queria que você tentasse criar essa página HTML e tentasse colocar lá um pouquinho de folha de estilo. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aí aproveitado aí a nossa aula de abertura. Eu espero que você tenha muito sucesso nessa nossa disciplina. Eu espero que você consiga, junto com o teu grupo aí, fazer essa atividade diagnóstica e possa discutir e leve essa discussão
para dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá ok? Prazer estar aqui com vocês. Até os nossos próximos encontros. Até mais!